Hoje vamos falar de como guardar fotos antigas, como preservar as fotos da deterioração, guardá-las a salvo das descolorações, evitar as manchas e protegê-las dos terríveis fungos. E vamos falar também da profissão de conservador restaurador de fotografias. Como começar nessa área e se profissionalizar. E para isso tudo, vamos bater um papo com um super especialista, o conservador e restaurador de fotografias, Leandro Melo. Olá, tudo bem? Olá, eu sou a restauradora Cristina Sanches. Seja bem-vindo ao Ateliê de Restauro, meu programa no Arte de Fato, o nosso canal de arte e cultura no YouTube. Neste nosso projeto, procuramos divulgar os meios e a importância de se preservar a arte e a cultura. E vocês sabem que isso não é fácil, ainda mais se a divulgação dos vídeos fica prejudicada pelos algoritmos das redes sociais. Por favor, nos ajude curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Isso dará uma grande força para o nosso trabalho. O apoio de vocês é indispensável para continuarmos com este projeto. Muito obrigada mesmo, meus amigos! O restaurador Leandro Melo é conservador restaurador especializado em fotografias, graduado em arquitetura e urbanismo. Leandro foi meu aluno no curso de conservação de obras em suporte de papel. De lá para cá, se especializou em conservação e restauração de documentos gráficos e fotográficos, gestão cultural, arquivologia e fotografia. Trabalha tanto com a formação de profissionais quanto a execução de projetos de conservação e restauração de acervos fotográficos. Atualmente está na equipe de conservação do Arquivo Histórico Wanda Svevo, da Fundação Bienal São Paulo. Leandro, para começar, nos diga uma coisa. Para ser restaurador de fotografias, a pessoa necessariamente precisa ser fotógrafo? Necessariamente não, mas ajuda muito, viu? Eu acho uma coisa que é bem importante para quem quer estudar restauração de fotografia, quem quer trabalhar com restauração de fotografia, é fundamental você conhecer os processos de produção. É bem importante que a pessoa que está estudando restauração de fotografia, ela vai experimentar processos os mais diversos possíveis, né? Desde a compreensão dos processos de impressão que a gente tem hoje a partir de imagens digitais, né? Então, impressão em jato de tinta, processos de impressão fotográficos a partir de imagens digitais, né? Fotografia colorida, cromogênea, né? A partir de imagens digitais. E também experimentar processos históricos, né? Os processos de revelação de filmes em preto e branco, né? De revelação de fotografias em papel. E a gente tem também muita gente pesquisando e produzindo fotografias em processos fotográficos que foram abandonados pelo desenvolvimento industrial da fotografia, né? Então, são os processos chamados de processos alternativos, processos históricos, que, na verdade, são processos artesanais, né? São processos em que você vai produzir o material que é sensível à luz, vai aplicar substâncias fotossensíveis, né, em papéis, em vidro, em outros materiais também, né, vai produzir seus próprios negativos. Então, eu acho que é fundamental para quem vai estudar a restauração ter essas experiências. Atualmente no Brasil, nós não temos cursos de graduação especializados na conservação e restauro de fotografias. Mas, nos cursos de graduação em restauro que estão disponíveis hoje, a fotografia pode estar presente, dependendo da grade em vigor na instituição. O que também ocorre nos cursos de graduação em fotografia. As disciplinas de conservação de acervos fotográficos estão disponíveis em algumas instituições. Portanto, vale consultar a grade do curso que você pretende fazer. Hoje, o que acontece, né, é que tem alguns profissionais que oferecem cursos de curta duração, né, com
alguns cursos mais abrangentes, né? Por exemplo, a USP vai oferecer um curso de extensão com a equipe do ateliê de conservação de fotografias do Luiz Pavão, que é um profissional de Portugal, que é uma referência importante na formação de bastante gente, né? Tem vários profissionais aqui do Brasil que foram a Portugal fazer estágio, fazer cursos lá. Este curso de difusão em conservação de fotografias, promovido pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, é uma oportunidade fantástica para aprender com um dos maiores nomes da área. Luiz Pavão é o autor do livro Conservação de Coleções de Fotografia. Este livro é a obra em português mais completa sobre a identificação de processos fotográficos e procedimentos de conservação. Vamos torcer para que novas turmas se abram nos próximos semestres. E aproveitando para lembrar, se você quer ficar sabendo de cursos e oficinas na área de conservação e restauro, assine a minha lista de e-mail, Amigos do Restauro. O link estará na descrição. Mas você também tem oferecido cursos, né, Leandro? Eu tenho apresentado, até nesse formato online, tenho apresentado junto com a Gisele Rocha, que é uma conservadora também, que tem um foco de atuação na questão principalmente da conservação de imagens digitais, gerenciamento de acervos, né, de imagem. A gente tem apresentado, né, um curso de conservação preventiva de acervos fotográficos, que é um curso mais abrangente, né, mais introdutório. A gente tem apresentado esse curso pela ABE, né, Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, nesse formato online. Os links para acompanhar os cursos e projetos do Leandro também estão aqui na descrição. Os cursos online do Leandro também são excelentes oportunidades, porque tem essa proposta mais abrangente, mais introdutória, sendo interessantes também para quem quer começar a entender esse universo da conservação de fotografias. Aliás, antes de falarmos da conservação de nossas fotos em casa, seria legal o Leandro destacar alguns projetos que ele trabalhou, para nós termos uma ideia de como pode ser a atuação de um profissional especializado na conservação de fotografias. O que eu queria era destacar só um projeto que eu participei recentemente, que eu acho que é bem interessante e que várias pessoas devem se interessar também, né? Um projeto chamado Gentil Memória, que é de um acervo de um fotógrafo da cidade de Jaguaruna, no sul de Santa Catarina, que é o acervo do fotógrafo Gentil Reinaldo. Ele era o retratista da cidade, documentou vários eventos que aconteceram nessa região do estado de Santa Catarina também, naufrágios, as modificações da cidade, as festas, os casamentos. Eu participei com a orientação para os trabalhos de conservação e vai ser inaugurada uma exposição que tem tem alguns eventos que vão acontecer online, mas eu acho que é interessante para todo mundo acessar as redes sociais desse projeto. Se chama Gentil Memória, está presente no Instagram e no Facebook. E Leandro, falando agora para quem quer conservar as suas fotografias de família, para quem está nos assistindo e quer preservar as suas fotos pessoais, quais são os riscos que as nossas fotos pessoais enfrentam? Olha, se for fotografia digital, né? Se a gente já pensar nesse universo digital, eu acho que, né, fotografia em meio digital, ela não vai sobreviver se a gente não querer e se a gente não se esforçar muito para que ela sobreviva. Então, isso de esquecer as fotografias num HD, né, num disquete, no CD, isso não vai dar certo. A gente vai ter que ficar o tempo todo pensando nos backups e nas cópias e nas migrações e em todas as questões, né, que envolvem aí o gerenciamento de informação em meio digital, né, que é bem complexo. Então, acho que esse é o maior alarme, né, que soa essa questão dessas fotografias que a gente está produzindo agora, né, direto com o celular, com a câmera digital, que tem um risco muito alto de se perder numa facilidade incrível, né? Pois é, as fotografias digitais são até mais frágeis que as fotos tradicionais, pois basta uma pequena falha no arquivo ou no equipamento de armazenamento para se perderem. E as fotografias tradicionais
quais os riscos? Para as fotografias mais antigas, a gente tem durabilidades diferentes, né? Como eu comentei sobre os processos fotográficos, né? De existirem vários processos fotográficos e de ser interessante, né, para quem quer compreender esses objetos, né, ir lá e fazer, experimentar e ler sobre isso e tal. Existe essa distinção, né, existem materiais que eles são mais resistentes, eles aguentam situações de temperatura, de umidade, de exposição à luz, talvez um pouco mais intensas, e outros materiais que são muito mais frágeis, que num prazo pequeno, né, num porta-retrato, eles vão ter alteração em 2 anos. Esse é o caso, por exemplo, das nossas fotografias coloridas, né? Quem tem aí na faixa dos seus 40 anos, né, deve lembrar que as fotografias que tem de infância, década de 70, década de 80, elas já estão todas lá avermelhadas, né, arroxeadas, né? Então, esse é um material extremamente frágil, né? E esse processo de alteração da cor, né, que é um desbotamento, né? Tem uma cor que começa a desbotar mais rápido que outras, e aí você tem um desbalanceamento de cor, né? Esse processo é a temperatura que faz, né, acelerar num prazo de tempo pequeno, né? A gente está falando aí de 20 anos, 30 anos, eu acho pouco. Assim, eu queria que durasse mais. Nós todos queríamos que durasse bem mais. Mas qual é a solução para impedir essa deterioração das fotografias? Então, é importante a gente pensar isso, que para esses materiais, por exemplo, a solução para estacionar esse processo é uma solução um pouco mais complexa, que seria colocar numa guarda em baixíssima temperatura, né? Então, vai ser algo difícil de implantar em diversas situações. Então, eu preciso, pelo menos, prever para esses materiais, né, que eu quero que durem, quero que os netos, né, que as próximas gerações vejam. Então vamos pensar em digitalizar e cuidar do material digital, né, cuidar desse representante digital, né. Então acho que um primeiro passo é esse, é reconhecer que objetos são esses, que fotografias que são essas, para entender a durabilidade de cada uma, né, para pensar em o que é prioridade e o que fazer, né. Para a gente já começar a entender essa diferença entre os tipos de fotografia e a diferença da fragilidade entre elas, as fotografias em preto e branco são mais estáveis que as fotografias coloridas? Sim, as fotografias em preto e branco, né, as fotografias em papel, elas têm como um material que compõe as áreas escuras da imagem, elas contêm prata. Então a prata ela também tem processos de deterioração, né? Então a gente tem como referência também aquela ideia de que fotografia antiga é uma fotografia mais amarelada, né? Essas fotografias em preto e branco mais antigas, né, vão ter tons mais amarelados, que é um processo de deterioração da prata que acontece ali, né? Tem o risco de ter fungo, tem o risco de ter fotografia grudando no vidro, né? Se ela está num porta-retrato e não tem nada entre a foto e o vidro, né? Se eu tiver umidade, né, nesse tipo de material, como ele contém gelatina também, né? A prata, ela está ali numa camada de gelatina sobre o papel. Então, se essa gelatina amolece por contato com umidade, ela vai grudar no vidro, vai grudar na outra foto, né? Então, existem processos de deterioração da prata. Agora, pensando, se a gente simplesmente pensar nessa questão de temperatura, né, de um envelhecimento numa situação de temperatura ambiente aqui para o Brasil, 24 graus, 25 graus, a velocidade de degradação dos materiais coloridos, dessas fotos coloridas que a gente vai ter, principalmente a partir da década de 1970, né, vai ter como um grande padrão, né, de consumo, esse material colorido, ele se degrada muito rapidamente, 15 anos. Em 15 anos eu vou começar a perceber alguma alteração de cor desse material. Então, em 20 anos, a cor ela já vai estar muito diferente, né, do que era o material original. Isso vale para slide também, vale para o negativo colorido. Quais dicas para guardar melhor as fotografias? Eu acho que outros cuidados aí são cuidados mais básicos, né, para evitar problemas que podem acontecer e num prazo de tempo muito pequeno eu ter uma grande deterioração, né, como isso que eu falei da fotografia colada no vidro, né? Então a questão da umidade é um problema sério, né, para os acervos fotográficos. A gente tem aqui, pelas nossas características climáticas também, né, a gente tem uma frequência muito grande de materiais que são danificados pela ação de fungos,
né? E os fungos adoram fotografia, né? Assim, eles amam gelatina, eles fazem a festa, né? Na superfície das fotografias. Então, é bem importante a gente guardar as fotografias no material, num ambiente mais seco, mais ventilado, né? Então, o armário embutido do lado do banheiro não vai ser um bom lugar, né? Para se guardar essas fotografias. E mesmo porta-retrato, né? Em parede úmida, isso já vai dar problema. Aliás, falando sobre isso de exposição de fotografia, eu acho que também é legal pensar sobre isso, né? A luz é um outro fator, né, de bastante agressão aos materiais fotográficos. As fotografias coloridas, elas sofrem muito mais também com a exposição à luz, mas a luz também danifica as fotografias em preto e branco. Pensando nas fotografias de família, seria bacana a gente expor fotografias que não sejam as originais, porque essa exposição à luz, ela vai também diminuir a durabilidade desse material. Então, se for possível digitalizar, né, imprimir uma cópia para colocar no porta-retrato e guardar o original, melhor. Então, para ajudar o pessoal a guardar melhor estas fotos originais, suas fotos antigas e de família, vou mostrar como preparar uma solução prática e fácil de acondicionamento que vai retardar essa degradação natural das fotografias. Tudo isso na continuação desse vídeo, senão este daqui vai ficar muito longo. Assine o canal agora para não perder. Muito obrigada, Leandro. Então, obrigado e até as próximas. Vamos continuar essa conversa aí. Muito obrigada, tchau!